Ok, então hoje vamos começar a nossa aula de número 8, que é para fazer uma aplicação, eu trouxe aqui para vocês, uma aplicação da lei de Gauss, o que nós discutimos na aula passada. Então hoje vamos fazer uma aplicação, uma discussão dessa aplicação. Como que a gente vai aplicar a lei de Gauss? Então só lembrando onde que nós chegamos, né, na aula passada. Nós vimos que a lei de Gauss, ela é escrita como essa integral fechada, o fluxo de campo, uma superfície fechada. Essa integral fechada é igual à carga interna a toda a superfície, dividido pela constante ε0. Então, se nós pegarmos uma superfície fechada e calcularmos o fluxo através da superfície fechada, de toda a superfície fechada, o resultado vai ser igual à carga interna encerrada por essa superfície, certo? Então, a forma da superfície pode ser qualquer. Aqui eu utilizei a forma esférica e essa nossa caixinha, para poder entender, né, chegar nessa conclusão, que o fluxo, somando o fluxo de todas as faces dessa caixinha, vai dar o fluxo total, essa integral fechada, desses fluxos. Isso é igual à carga interna a essa superfície fechada. Então, isso é o que diz a lei de Gauss, matematicamente. Essa integral fechada de superfície, então isso é uma integral de superfície, em dA, do fluxo de campo elétrico, onde o fluxo é esse produto escalar, isso é igual à carga interna encerrada pela superfície. E essa superfície é chamada de superfície gaussiana. É uma superfície matemática, certo? Não é uma superfície real. Não existe uma parede, é uma superfície imaginária, matemática, sobre a qual essa igualdade aqui é satisfeita. Então, o campo elétrico na superfície da superfície gaussiana, todo o fluxo de campo elétrico vai ser igual à carga interna que está dentro dessa superfície gaussiana, nesse volume. Tá ok? Então, essa foi a nossa conclusão da aula passada. Hoje, vamos fazer uma aplicação dessa lei. Qual vai ser a aplicação que eu separei aqui para vocês? Nós vamos determinar o campo elétrico num ponto P, acima de um plano carregado com cargas positivas, e a distância do plano até o ponto é uma distância A. Certo? Então, nós já fizemos esse tipo de problema usando um outro método, usando o método de superposição. E queremos calcular, então, qual o campo elétrico no ponto P. Veja qual é o vetor campo elétrico no ponto P. Certo? E esse plano, ele tem uma densidade constante, a densidade superficial de cargas, que é aqui expresso pela letra sigma. Então, o sigma, que é a densidade superficial de cargas, é a carga por unidade de área. Então, dQ, dA. Uma carga infinitesimal, dQ, dividido por uma área infinitesimal, dA, isso é igual a sigma. Se pegar a carga total, chamada de Q, e dividir pela área total, chamada de A, isso também vai dar sigma. Isso significa que o sigma é constante. Tá ok? Então, a densidade de carga, sigma, constante e positiva. Então, as cargas que estão sobre esse disco, sobre esse plano, são cargas positivas. Então, essa é a situação, esse é o problema que nós vamos resolver. Nós já resolvemos isso, como já disse, só que agora nós vamos resolver usando a lei de Gauss. Então, como que nós vamos fazer isso? Então, como nós vimos que a lei de Gauss se aplica em superfície fechada, nós vamos utilizar uma superfície fechada que vai englobar esse disco, que é o nosso plano com cargas. Qual é a superfície fechada que nós vamos usar? Eu falei lá da esfera, aquele cubinho, pode ser um paralelogramo, e aqui nós vamos usar um cilindro, porque a simetria do problema
permite utilizar um cilindro. Então, sempre temos que buscar a simetria do problema. Então, como aqui eu desenhei um plano em forma de disco, nós vamos colocar um cilindro, esse cilindro azul, é uma superfície matemática, que é a superfície gaussiana, e o raio da superfície gaussiana vai ser igual ao raio do disco carregado, certo? Então, veja que nessa superfície toda, esse cilindro, ele está encerrando o disco com cargas. Então, toda a carga está no disco. E toda a carga está dentro da superfície gaussiana. Certo? Então, a nossa superfície gaussiana é esse cilindro azul. Tá ok? E veja que a gente vai colocar a superfície gaussiana como tampo desse cilindro exatamente onde está o ponto P, que nós queremos calcular o campo naquele ponto P. Então, o ponto P, nós vamos colocar a superfície gaussiana contendo o ponto P, certo? Porque a nossa pergunta, o nosso interesse é calcular o campo elétrico no ponto P, que está distante de A partir do disco, ou desse plano. Como é que nós vamos fazer usando a lei de Gauss? Nós vamos utilizar uma superfície gaussiana, como isso aqui é um disco. Então, aplicamos aqui um cilindro com o mesmo raio. Então, o raio da superfície gaussiana vai ser igual ao raio desse disco com o plano carregado. E a altura do nosso cilindro vai ser a altura A. Assim, o nosso ponto P está exatamente em cima do tampo superior. Veja que no tampo inferior vai ter também uma distância A e um outro ponto P que vai ter o mesmo campo. Certo? Então, o módulo dos campos serão iguais, porque a distância vai ser a mesma. O que muda aqui vai ser o sentido. A direção vai estar em Z, aqui em cima vai estar em mais Z, e na parte de baixo o campo é divergente, vai estar em menos Z. Tá ok? Mas a conta que nós vamos fazer será válida tanto para o ponto P acima do disco, quanto para o ponto P abaixo do disco na mesma distância. Tá ok? Então, essa vai ser a nossa superfície gaussiana. É um cilindro com dois tampos e uma superfície lateral. E o nosso disco está dentro desse cilindro. Então, toda a carga elétrica está dentro desse cilindro. Essa vai ser a superfície gaussiana. E nós faremos duas considerações. Uma, que esse plano é um plano delgado. O que é um plano delgado? O raio, esse raio desse disco aqui, e, consequentemente, da superfície gaussiana, esse raio onde está a carga elétrica é muito maior do que a espessura D. Então, a espessura desse disco será desprezível. Isso é um plano delgado. Certo? É um plano onde só tem área, não tem espessura. Quer dizer, não é que não tem espessura. A espessura será desconsiderada quando comparado com o tamanho do raio. Esse raio aqui é muito grande, perto da espessura. Certo? E a outra consideração é que o raio também será muito grande quando comparado com a distância A. Então, isso aqui é um plano infinito. Essa vai ser são as duas considerações que nós estaremos fazendo. Então, toda a carga está na superfície. Não tem volume do disco. E o raio do disco é um raio muito grande, então é um plano infinito. Tá ok? A superfície gaussiana, nós podemos fazer exatamente com o mesmo tamanho, o mesmo raio. Então, se o plano é infinito, a superfície gaussiana terá raio infinito também, exatamente igual. Certo? Então, esse raio aqui também é exatamente do tamanho do raio do disco. E é um raio muito grande quando comparado com a distância A. Então, nós estamos calculando o campo elétrico num ponto muito perto do plano, muito próximo desse plano. Tá ok? Essas são as considerações que nós vamos fazer para aplicar a lei de Gauss. Então, vamos lá. Vamos utilizar aqui uma parte de desenho, análise vetorial.
O nosso disco está aqui dentro, esse disquinho branco. Esse cilindro azul é a superfície gaussiana, que encerra o cilindro, o disco. E o campo elétrico são essas linhas vermelhas, esses vetores em vermelho. Isso aqui é o campo elétrico. Veja que no tampo superior tem o versor N. Isso aqui é o nosso vetor normal, esse N chapéu. No tampo inferior também tem esse N, N chapéu. É um vetor unitário perpendicular à superfície. Na superfície lateral, o N ele é perpendicular à superfície lateral. Então, o que vai acontecer? Aqui eu desenhei, estou fazendo um corte dessa minha figura no plano YZ. Então, o Y está aqui na horizontal e o Z na vertical, certo? Esse eixo Y e o eixo Z. Na direção Z está o campo elétrico. Então, aqui é para cima e aqui o campo elétrico para baixo. Os vetores aqui estão em menos Z e menos K. E para cima e mais K, porque as cargas são positivas. Então, campo elétrico divergente. Na superfície gaussiana, que é essa linha azul, isso aqui é um corte do meu cilindro. Então, estou fazendo um corte no plano YZ. Na parte de cima, o vetor N, ele é paralelo ao vetor campo elétrico vermelho. Então, nós temos um vetor paralelo, o vetor N preto, paralelo ao vetor vermelho. Na parte de baixo, que é esse tampo aqui de baixo, acontece a mesma coisa. O N e o campo elétrico são paralelos. Na superfície lateral, que é a superfície gaussiana, o vetor N ele será perpendicular ao vetor campo elétrico. Tá ok? Então, veja que isso aqui vai ser fundamental para a nossa conclusão da aplicação do campo, da lei de Gauss. Certo? Nosso vetor, nos tampos de cima e de baixo, o campo elétrico é paralelo ao vetor N. E na superfície lateral, o vetor N será perpendicular ao vetor campo elétrico. Tá ok? Então, nós vamos aplicar isso para utilizar agora a relação do produto escalar, que é o que aparece dentro da lei de Gauss. Aqui tem um produto escalar de campo elétrico com a área infinitesimal. Essa área é o versor N vezes o módulo da área. A integral fechada, então isso aqui é uma integral de toda a superfície fechada, a superfície gaussiana. Ela é igual à carga interna à superfície, então toda a carga que está aqui dentro, sobre ε0. Então vamos ver aqui o nosso produto escalar em cada superfície. Na superfície S1, que eu chamei de S1, é a superfície de cima. A superfície S2 é a superfície de baixo. E a superfície S3 é a superfície lateral desse cilindro. Então, nós temos 3 superfícies. Tá ok? E nós vamos ver o produto escalar, esse E escalar NDA, nas 3 superfícies. E somar todas elas, que é o resultado dessa integral fechada. Nós vamos somar em toda a superfície gaussiana. Então, considerando isso, veja que vamos ter aqui uma produto escalar ENDA na primeira superfície. Então, essa integral fechada corresponde à soma dessa integral nas 3 superfícies. Então, aplica em S1, mais esse produto escalar em S2, mais esse produto escalar na S3, que são as 3 superfícies. Essa soma dessas integrais nas 3 superfícies corresponde à integral fechada desse produto escalar. Tá ok? Então, veja que na superfície 3, que é a superfície lateral, o N ele é perpendicular ao E. Então, em qualquer ponto da superfície lateral,
nesse nosso cilindro, o versor normal, que é sempre perpendicular à superfície, ele estará sempre perpendicular ao campo elétrico. Então, o que vai acontecer? Ó, na superfície lateral, esse produto escalar vai dar zero, certo? Porque o N é perpendicular ao campo elétrico. Então, o produto escalar, campo elétrico, esse vetor vermelho, escalar, vetor preto, isso vai dar zero, certo? Porque são perpendiculares. O ângulo entre eles, entre os dois vetores, é de 90. No produto escalar aparece um cosseno do ângulo entre os dois vetores. Se o ângulo é 90, o cosseno vai dar zero. Então, vetores perpendiculares, o produto escalar vai dar zero. É sempre nulo. Então, na superfície 3, essa integral de área será nula. Mas nula por quê? Porque os vetores são perpendiculares. Na superfície 2 e na superfície 1, que é o tampo de cima e o tampo de baixo, os vetores são paralelos. Então, o produto escalar será diferente de zero. Certo? Somente na superfície 1 e na superfície 2, que é a parte de cima e o tampo de baixo desse cilindro aqui. Então, aqui em cima, N e E são paralelos, e no tampo de baixo, N e E também são paralelos. Então, esse produto escalar será diferente de zero. E na superfície lateral, o produto escalar será nulo. Então, veja, aqui nós teremos uma igualdade apenas com duas integrais. Uma integral em S1 e a outra integral em S2. Vai dar E escalar N de A na superfície 1, mais essa integral dupla de E escalar N de A na superfície 2. Isso é igual a carga sobre o ε0. Esse Q é toda a carga dentro da superfície gaussiana. Toda a carga que está aqui dentro. Toda a carga que está no disco. Tá ok? Então, nós vemos que esse produto escalar aqui, ó, E, N de A, vai ser o módulo do primeiro vetor, que é o módulo do campo, módulo do segundo vetor, que é o módulo de N, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Como eles são paralelos, o ângulo é de 0 graus. O cosseno de 0 é 1. O módulo de N também é igual a 1, porque isso aqui é um vetor unitário. Então, esse produto vai dar o módulo de E somente. Tá ok? Então, nesse produto escalar, o primeiro produto escalar vai dar E vezes dA. Nós fizemos aqui o produto escalar E escalar N vai dar E. Então, no lugar de E escalar N, aparece E. E o dA continua. Mas, na segunda integral, a gente faz a mesma coisa. E escalar N vai dar E. E dA. Então, nós temos agora o módulo do campo vezes uma área infinitesimal. Mais o módulo do campo vezes uma área infinitesimal. Nas duas superfícies, tanto em S1 quanto em S2. Certo? Que nós estamos aplicando na superfície de cima, é onde o N é paralelo ao campo elétrico E, e na superfície de baixo, o N também é paralelo a E. Certo? Veja que a definição do vetor normal é um vetor sempre para fora da área. Então, esse vetor aqui está sempre para fora. Na área de baixo, o N é para baixo. Então, estará paralelo e no mesmo sentido do campo elétrico, na parte de baixo. Na parte de cima, eles terão também mesma direção e mesmo sentido. Então, o ângulo entre N e E é de 0. Na parte de baixo, o ângulo entre E e N também é 0. Certo? Os vetores estão paralelos, mesma direção e mesmo sentido. Então, com isso, nós chegamos nessas duas integrais. Agora, isso aqui é o módulo do campo elétrico e o módulo da área. Módulo do campo, módulo da área. Então, isso é uma relação escalar. Esse campo, ele é o campo elétrico na superfície gaussiana. Então, é o campo elétrico em cima dessa linha azul. É o valor do campo na superfície gaussiana, naquele tampo.
ou no tampo de baixo, certo? Distante de A. Então, na superfície gaussiana, esse campo, ele sai da integral, a outra integral é igual, ele sai também, e fica uma integral de dA. A integral de dA, é a integral de superfície, é somar todas as áreas infinitesimais em S1. Isso vai dar a área total, que eu estou chamando de A. Então, a integral de dA é A. Isso é a área total do tampo desse cilindro azul. Tanto em cima quanto embaixo. A área será a mesma. Então, nós temos, nessa integral aqui, vira A. E essa integral em S2 também vira A. Então, temos duas vezes esse produto. Campo elétrico, o módulo do campo, vezes a área. Isso dá duas vezes E vezes A. É igual a carga sobre ε0. Assim, o campo elétrico na superfície gaussiana, então ali no tampo, o módulo é a carga sobre duas vezes a área dessa superfície, que é igual à área do nosso disco, vezes ε0. Certo? Aí, qual é a direção e sentido? Como essa carga é carga positiva, então o campo elétrico é divergente. Ele está na direção Z. Como nós estamos olhando o ponto P acima do disco, então K positivo. Se fosse no ponto P', abaixo do disco, seria menos K. Tá ok? Então, assim, determinamos o campo elétrico num ponto P acima de um plano carregado com carga positiva, com densidade sigma. Essa é a expressão do campo elétrico no ponto P. Nós usamos aqui a lei de Gauss. Partimos dessa lei, dessa expressão aqui, essa igualdade, numa superfície fechada, utilizamos a superfície fechada, um cilindro, explorando a simetria do problema. Esse cilindro azul é a nossa superfície gaussiana, e chegamos na expressão de campo. Tá ok? Então, o campo elétrico num ponto P, ele é dado pela carga que está nesse disco, sobre duas vezes a área do disco, vezes o ε0, que é a nossa constante permissividade do vácuo. Na direção K, que é o versor na direção Z. Tá ok? Claro até aqui? Perguntas? Dúvidas? Deu uma pergunta? Professor, a gente desconsidera, né, a espessura do disco. O que aconteceria se fosse levado em consideração essa espessura? A carga estaria num volume e não somente na área. Ah, tá. Aí você tem que ter a densidade volumétrica de carga. Aqui nós vamos considerar uma densidade superficial de carga, essa expressão inicial aqui. Nós estamos usando um sigma. Então, estamos dizendo que toda a carga elétrica está na área, não no volume. Quando considerar essa espessura D, então essa carga vai estar num volume. Aí vai ser uma densidade volumétrica de carga. Beleza. Aí você vai usar um símbolo ρ e um dq, dv, onde o V é o volume. Aí você vai ter um volume, só que vai ser um cilindro com um D pequeno, mas será um cilindro. Uhum. Beleza. Aí o nosso disco, esse disco aqui, é um plano com espessura zero. Isso teoricamente falando. Então, vai ter um plano com espessura zero, que não existe. Esse é um plano teórico, um plano matemático. Aí, como que nós aproximamos esse plano carregado com cargas de um plano matemático? A gente faz essa consideração, que o raio é muito maior que a espessura.
Vamos imaginar colocando valores numéricos. Um raio de 5 metros e a espessura de 0,5 milímetro. Então, toda a carga está no plano. Vamos pegar uma mesa de 1 metro, carregada, cheia de carga, mas a espessura do tampo da mesa é de 0,5 milímetro, ou 1/10 de milímetro. Então, você considera que toda a carga está num plano, não está num volume. Beleza. Entendi. Tá, ok? Ok. Aí nós vamos considerar também situações em que a carga vai estar num volume. Quer dizer, o exercício da lista 1, o exercício 9, comentamos ontem da lista 1, é num volume. Então, a carga estará num volume, não numa superfície. Mas tem que usar a densidade volumétrica de carga. Certo? Então, aqui nós chegamos nessa relação. Veja que a gente chegou aplicando apenas uma integral de área, mas a área no tampo, porque a área lateral, aquele produto escalar dá zero. Esse produto escalar aqui, nessa figurinha, tá aqui eu fiz um corte. Então, aqui está o nosso disco, toda a carga aqui no meio, nessa direção Y. A superfície gaussiana, então, vai ser um corte da superfície gaussiana, vai ser esse retângulo azul. Estou pegando aqui, fazendo um corte do plano YZ. Então, corta esse cilindro no meio. Você vai ver um retângulo. Certo? Nem corta um queijo no meio. E olha a lateral aí você vai ver um retângulo, se o queijo for quadrado. Desprezando as bordinhas aqui. Então, você vê um retângulo, que vai ser esse retângulo azul. E a superfície do tampo aqui em cima tem o versor, esse vetor unitário N, que define aquela superfície. Uma superfície infinitesimal dA tem um versor N chapéu, um vetor unitário N. Então, esse vetor que define essa área infinitesimal dA. Certo? Que é o nosso dA, a área infinitesimal, vai ser o módulo vezes a direção. A direção e o sentido é dado pelo versor N, que é o vetor unitário. Um vetor normal. Tá ok? Então, essa construção vetorial que é utilizada na equação, na lei de Gauss, porque nós temos vetores e um produto escalar de 2 vetores. Então, nós saímos dessa integral fechada, somamos as 3 superfícies, nós temos 3 superfícies, S1, S2 e S3. Na superfície lateral do cilindro, que está em volta do cilindro, esse produto escalar vai dar zero. E por que dá zero? Porque os vetores são perpendiculares, E e N. Na superfície de cima e na de baixo, os vetores são paralelos. Então, o produto escalar é diferente de zero. É diferente de zero e vale quanto? Vale E. É o módulo do campo elétrico naquele ponto onde está o ponto P, quer dizer, no tampo. Então, o módulo do campo elétrico nesse tampo, aqui nesse ponto, vezes a área, que é a integral de dA. Então, estão integrando toda essa área aqui do tampo, toda essa área dá A. É a área total daquele tampo. Certo? Aí, o que a gente pode fazer além disso? Essa carga aqui, a carga Q, é a carga total que está nesse plano. Eu chamei de Q aqui em vermelho. É o que produz aquele campo no ponto P na direção Z. Então, esse campo E, que está desenhado aqui, é o campo resultante naquele ponto. Certo? Então, aplicamos a lei de Gauss para determinar o campo elétrico resultante naquele ponto distante de A partir do plano. Aplicando a lei de Gauss, usando a superfície gaussiana, esse cilindro, para calcular o campo naquele ponto. Então, o tampo do cilindro contém o ponto que a gente está interessado. Aplicamos na superfície do cilindro, na superfície total do cilindro, e chegamos nessa expressão aqui.
Então, o campo resultante, o campo total naquele ponto, é dado por essa expressão. É a carga total na superfície do disco, dividido por 2 vezes a área do total do disco, vezes ε0, na direção z positiva. Certo? O que a gente pode fazer? Nós vamos usar aqui a carga total, que é a integral de dq. Essa integral de dq é a integral de sigma, né, o dq é sigma dA, que é isso que a gente estava comentando agora. A densidade superficial de cargas vezes a área infinitesimal, um elemento de área, isso vai dar uma carga infinitesimal, porque o sigma é dq sobre dA. Então, no lugar de dq, apareceu o sigma dA. O sigma é uma constante. Essa integral de área é uma integral dupla. Vou integrar de 0 a 2π e de 0 a r. Esse r é o raio total desse disco, que é onde está a carga. O nosso elemento de área é r dr dq. Certo? Então, r dr vai dar r quadrado sobre 2. De 0 até r vai dar o raio ao quadrado sobre 2. A integral de dθ de 0 a 2π, então, dθ está aqui no plano. Isso aqui vai ser um ângulo infinitesimal. A integral de dθ vai dar 2π, porque os limites são de 0 a 2π. Então, a carga total, em função da densidade, vai dar sigma π vezes raio ao quadrado. Esse raio é o raio do disco, que contém toda a carga e que tem uma densidade sigma. Então, agora, no lugar de carga, nós vamos colocar a expressão sigma π r ao quadrado. Aí eu trouxe aqui o resultado que nós já obtivemos em aula anterior, tá? Numa das aulas anteriores, que é usando o princípio da superposição para calcular o campo elétrico no ponto P, distante de A, a partir do plano. E nós fizemos a construção aqui vetorial. Aplicamos o princípio de superposição e chegamos nessa expressão aqui, ó. Então, tudo isso aqui, ele expressa o campo elétrico no ponto P, que está distante de A, em termos da carga. Pela lei de Gauss, nós chegamos nessa expressão aqui, certo? Bem menor, a expressão Q sobre 2A ε0. E esse Q é a carga. Pelo princípio de superposição, chegamos numa expressão maior, né? Tem esse termo aqui entre parênteses, 2 sobre R quadrado, e a carga. Então, eu vou substituir a carga por esse valor aqui, sigma π r ao quadrado. E vou expressar o campo em termos da densidade superficial de carga. O que acontece? Na expressão de Gauss, fica sigma π r ao quadrado sobre 2A ε0. Π r ao quadrado é a área desse disco, certo? O R é o raio do disco. Π vezes raio ao quadrado é a área. Então, apareceu no lugar de π r ao quadrado, apareceu esse A vermelho. Área com esse área simplifica, sobra sigma sobre 2 ε0. Então, pela lei de Gauss, o que nós temos? Nós chegamos nessa expressão, à esquerda. No lugar da carga, substituir sigma π r quadrado, que a carga total vai ser sigma vezes a área total. Π r quadrado é a área total do disco. Quando substitui a carga, nós ficamos que o campo no ponto P vai dar sigma sobre 2 ε0. Ok? Então, pela lei de Gauss, aplicando a lei de Gauss, num plano infinito, foi a nossa consideração inicial, certo? Nós estamos considerando um plano infinito. Aplicando a lei de Gauss, qual é o campo no ponto P? Chega nessa expressão em termos de sigma.
O sigma é a densidade superficial de cargas que tem num disco. Então, o campo no ponto P vai dar sigma sobre 2 ε0 na direção K. Pelo princípio de superposição, nós chegamos nessa expressão maior aqui, certo? Deu essa expressão aqui com esse parênteses. E, em termos de sigma, ó, corta o π, esse 2 simplifica com 4, aparece um 2 aqui embaixo. O r quadrado simplifica com r quadrado de baixo, então isso aqui simplifica. Esse 2 com 4 fica 2. O π com π vai embora, fica sigma sobre 2 ε0 vezes esse termo de parênteses. Certo? Essa expressão toda aqui foi que nós chegamos aplicando o princípio de superposição para um disco e calculando o campo elétrico no ponto P acima do disco, uma distância A. E esse disco com uma densidade superficial de cargas sigma. E nós chegamos nessa expressão aqui, fazendo as integrais. No princípio, de uma técnica de integração. Se colocar em termos de sigma da densidade, fica sigma sobre 2 ε0 vezes esse termo de parênteses. E aqui que nós vamos fazer uma consideração, vamos analisar esse termo. Certo? Isso aqui é um dos exercícios da lista 2. Analise esse campo nessa condição. O raio muito maior que a distância A, que essa condição é plano infinito. Então, pelo princípio da superposição, nós chegamos nessa expressão aqui, grandona. E tem essa razão, R sobre A. Aqui nós vamos fazer a consideração, a nossa análise. Quando o R for muito maior do que A, esse termo de parênteses, veja, aqui tem um R sobre A, ao quadrado. Se o R for muito grande, perto do A, essa razão dá um número muito grande. Então, isso aqui vai, esse R sobre A, ó, vai para o infinito. Esse infinito é um número muito grande, porque o R é muito maior do que o A. Então, R sendo muito grande, quando dividido pelo A, vai dar um número muito grande, que eu chamei de infinito. Ao quadrado, vai dar, então, maior ainda. Então, esse termo aqui, embaixo, vai dar 1 menos 1 sobre a raiz quadrada de 1 mais infinito. 1 mais infinito é infinito. Raiz quadrada de infinito é infinito. 1 sobre um número muito grande, 1 sobre infinito, isso aqui vai para zero. Certo? Então, isso aqui, 1 menos 0, vai para 1. Então, nessa condição, a expressão do campo elétrico obtido pelo princípio de superposição, isso aqui, esse termo, que entre parênteses, tende para 1. Certo? Vai dar 1. De forma que, pelo princípio de superposição, que nós obtivemos numa aula anterior, quando aplicamos a condição de plano infinito, o campo elétrico vai dar sigma sobre 2 ε0, porque esse termo aqui tudo vai para 1. Então, a expressão se torna sigma sobre 2 ε0. E é exatamente igual à expressão obtida pela lei de Gauss, sigma sobre 2 ε0. E na mesma direção, K. Então, o campo elétrico no ponto P pode ser calculado das duas formas. Usando o princípio de superposição, com a técnica de integração, e usando a lei de Gauss. Vocês vão obter o mesmo resultado. Então, a análise que vocês irão fazer na lista 2 é essa. Fazendo essa análise para R muito maior do que A, você mostra que esse termo entre parênteses vai para 1. Como é que eu chego nesse termo entre parênteses? Nós fizemos na aula anterior, rearranjando para colocar dessa forma aqui. E aí facilita a análise. E colocando sempre em termos dessa razão R sobre A,
que é isso que nós estamos analisando, certo? R sobre A. Veja que pela lei de Gauss, o R, ele some. Isso aqui, ó, πr² é a área, então some. Não aparece área e não aparece distância. Pela lei de Gauss, só aparece densidade superficial sigma. Quando aplica o princípio da superposição, vai se obter o mesmo resultado, no mesmo lugar. Então, o campo é exatamente o mesmo, como deveria ser. Tá ok? Então, a análise que vocês irão fazer é exatamente essa. Que você não está escrevendo e analisando pelo princípio da superposição e pela lei de Gauss. Aí, o princípio da superposição, você não está considerando plano infinito. A lei de Gauss, nós já partimos que o plano é infinito. Certo? O que a gente conclui, né, dessa aula? Que a lei de Gauss só se aplica em distribuições infinitas de cargas. Se a distribuição não for infinita, vocês não poderão aplicar a lei de Gauss. Terão que calcular o campo elétrico usando o princípio da superposição. Então, aqui nós estamos vendo duas formas de obter o mesmo resultado. Duas formas de obter o campo elétrico acima de um plano carregado. Uma forma é a técnica de integração, pelo princípio de superposição, e a outra forma é usando a lei de Gauss. Aí colocamos a superfície gaussiana, onde a superfície gaussiana contém o ponto P, que é aquele ponto de interesse. E aí chegamos no mesmo resultado, desde que o plano seja considerado infinito. Quando o plano é infinito, as duas soluções convergem. Vai obter o mesmo resultado. Qual é a conclusão? A lei de Gauss só se aplica em planos infinitos, ou distribuições infinitas de cargas. Se não for dito que a distribuição é considerada infinita, vocês não poderão usar a lei de Gauss. Tem que usar o princípio da superposição e calcular o campo elétrico como está aqui. Ó. Isso aqui é o campo elétrico resultante no ponto P. É toda essa expressão. Quando o plano for infinito, veja que a expressão se resume a essa que está aqui embaixo. Somente quando o plano é infinito. A lei de Gauss, ela já parte de um plano infinito. Então, a lei de Gauss só se aplica em distribuições infinitas de cargas. Caso contrário, tem que usar o princípio da superposição. Tá ok? Ficou claro isso? Então, na lista 2, vocês vão fazer exatamente essa discussão. Vocês vão calcular pelo princípio de superposição e calcular usando lei de Gauss. Vão chegar nessas duas soluções. E a partir daqui que vocês irão fazer a consideração. Na consideração de plano infinito, a solução da direita converge para a mesma solução que está à esquerda, que é a solução obtida pela lei de Gauss. Como é que mostra que isso aí converge? É fazendo essa relaçãozinha aqui. Ó. R sobre A vai dar um número muito grande, vai dar infinito, na condição raio muito maior do que a distância A. Tá ok? Então, para calcular o campo, se considerar um plano infinito, aplica a lei de Gauss. Fica mais simples. Vocês calculam de uma forma mais rápida. É só fazer essas duas integrais. Se for um plano infinito. Então, põe uma superfície gaussiana em forma de cilindro, contendo toda a carga que está aqui dentro, está no plano,
e calcula o campo elétrico usando lei de Gauss. Fica bem mais simples de calcular. O porém é esse, só é válido se a distribuição for infinita. E o que é infinito? É a distância P muito menor do que o raio desse disco. Ou o tamanho do plano. Em outras palavras, estamos calculando o campo muito pertinho do plano. De forma que, se nós estivéssemos em cima do ponto, nós não estaremos vendo as bordas do plano. Isso é um plano infinito. Cheio de carga elétrica. Qual é o campo elétrico que vão sentir? É dado por essa expressão aqui. Sigma sobre 2ε0. Isso é o campo elétrico produzido por um plano carregado com densidade constante sigma. Sigma sobre 2ε0. Aqui dá positivo de K, né, mais K, porque estamos acima do plano. Se for abaixo do plano, vai dar menos K. Tá ok? Perguntas? Dúvidas? Qual é a matemática mais elaborada que a gente está usando aqui? Produto escalar. É isso aqui que a gente está usando. Produto, definição do produto escalar. Vetores paralelos e vetores perpendiculares. Desde a primeira aula a gente está usando isso. De análise vetorial. É isso. Fundamento. Certo? E aplicando esses fundamentos. Então, veja que aparece, esse fundamento aparece em todas as aulas que a gente tem tido aí. Produto escalar, entre dois vetores. Definição do produto escalar. Depois, soma de vetores. Subtração de vetores. A soma e subtração apareceu no princípio da superposição. Você não está somando vetores. Na lei de Gauss, aparece o produto escalar de dois vetores. Então, essa é a matemática, o cálculo mais avançado que a gente está fazendo aí. E depois as integrais. Tá ok? Então, essa é a nossa conclusão de aplicação da lei de Gauss. Nós calculamos o campo elétrico acima de um plano carregado com cargas, com uma densidade sigma. Cargas positivas, então mais sigma. Alguma pergunta? Algum comentário? Dúvidas? Eu acho que era isso, era isso que eu tinha para mostrar hoje, para vocês. Se o plano tiver carregado com cargas negativas, então aí o sigma é negativo? Negativo. Ah, tá. Seria análogo a menos que. O módulo é sigma, mas o sinal da carga vai dar menos sigma, que é sinal negativo. E o campo será convergente. A essas figurinhas aqui, inverte o sentido da flechinha. Aqui. O sentido do vetor fica invertido. Que aí aqui embaixo está cheio de carga negativa, então inverte o sentido, vai ser convergente. E o módulo vai dar sigma sobre 2ε0. É a densidade de carga nesse plano, dividido por 2 vezes a permissividade do vácuo. Então, em torno, toda em volta do plano, é vácuo. Certo? Esse plano pode ser, não precisa ser um plano físico, pode ser uma distribuição de cargas. Imagina um enxame de abelha, e as abelhas, todas elas, uma do lado da outra, formando um disco. Essas abelhas são as cargas. Então, não tem um disco que nem um prato, e as cargas
Pode também ser assim, tem um disco físico de plástico, por exemplo, faz um disquinho de plástico, uma rodinha de plástico e enche de carga elétrica. Mas pode ser de ter uma região do espaço com cargas elétricas e elas estão agrupadas dessa forma. Então, em volta aqui é tudo vácuo. O meio é vácuo. Então, são cargas elétricas no espaço vazio. E elas estão agrupadas, dispostas num disco de raio R. Qual é o campo elétrico no ponto P acima dessa distribuição de cargas? É isso que a gente está fazendo. O que fizemos nessa aula foi exatamente isso. E fizemos, então, usando lei de Gauss. E chegamos nessa expressão de campo elétrico, que é sigma sobre 2ε0. Comparando com as aulas anteriores, nós já fizemos essa conta usando o princípio da superposição, nós chegamos nessa expressão maior aqui. A partir dela, que a gente faz a consideração de plano infinito, obtém a mesma coisa que a lei de Gauss. Então, veja, tem duas situações assim, de abordagem desse problema. Uma, se você sabe aplicar a lei de Gauss, fazer a conta, então põe lá plano infinito e calcula o campo elétrico no ponto P. Aí você calcula, acertou, legal. A outra é você analisar com o que você já vem fazendo. E mostrar que chega no mesmo resultado. Então, esse resultado aqui da direita é mais geral do que o resultado da esquerda. O da esquerda é mais elegante. Fica uma expressão mais simples, você está aplicando em distribuições infinitas. E vocês acabaram, então, de estudar, nós estamos estudando o princípio de superposição e lei de Gauss para campo elétrico, associado a cargas elétricas. Então, o que a lei de Gauss nos afirma, como já disse na aula passada, que a fonte de campo elétrico é carga elétrica. Então, a lei de Gauss também serve para ver a relação entre campos e fontes. Campos e suas fontes. Tá ok? Então, era isso por hoje. Na próxima semana, nós vamos avançar um pouco mais, tentar ver umas relações vetoriais. Vai ser uma aula mais de matemática. Mas uma matemática aplicada ao eletromagnetismo, que é o que a gente vem tentando fazer aqui. E vocês vão estudando, estudem, né, as aulas anteriores, essa já é a 8ª, então, tem 8 aulas para ir avançando, e as listas, como combinamos ontem, ficou para o dia 8. Daqui 15 dias, aí, praticamente, agora 14. Então, daqui 15 dias, vocês entregarão a lista 1. Tá ok? Para vocês pensarem, amadurecerem aí os problemas. E falem para os colegas que não assistiram a aula, não puderam vir, tal, de alguma forma ou outra, falem para assistirem e fazerem a lista. A prova será baseada nessas listas de exercícios, nas aulas, nas discussões de aula. Tá ok? Então, era isso. Uma boa noite para vocês, se não tiver mais perguntas. Boa noite, professor. Boa noite. Então, uma boa noite, bom final de semana, bom estudo. Boa noite, professor. Até a e até próxima. a semana que vem.